Boa noite. Boa noite. Um planeta de queixo caído. 24 horas depois de surpreender o mundo por criticar conclusões do Serviço Americano de Inteligência na frente do russo Vladimir Putin, Donald Trump diz que se expressou mal. E tenta conter as críticas de todos os lados com um discurso radicalmente oposto. O governo da Nicarágua lança uma ofensiva para esmagar o levante da oposição. O Unicef registra a piora dos índices de vacinação no Brasil. Começa o combate ao sarampo de porta em porta na região metropolitana de Belo Horizonte. Regulamentados os suplementos alimentares como vitaminas, ômega 3 e proteína do soro do leite. Presa uma quadrilha que usou celulares clonados, até de ministros, para pedir dinheiro a amigos deles. Golpistas sacam o dinheiro do seguro-desemprego antes do dono legítimo. E procura-se o doutor Bumbum. Uma paciente dele morreu depois de receber implante. O Jornal Nacional está começando. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária regulamentou hoje a fabricação e o comércio de suplementos alimentares. Os consumidores vão poder identificar com mais facilidade produtos como vitaminas e ômega 3. Não é remédio, mas Christopher toma suplemento pensando na saúde. Como a gente treina muito pesado, o ritmo é muito intenso, acaba abaixando o sistema imunológico, é importante essa suplementação para auxiliar. Também não é um alimento, mas mata a fome de Rejane. É uma refeição mais rápida. Aí consome uma proteína, mistura ali com água, toma. Populares nas academias em forma de vitaminas, ômega 3, proteína do soro do leite, os suplementos alimentares são agora uma categoria específica na legislação sanitária e vão obedecer regras. Os fabricantes terão de comprovar a eficácia e segurança das substâncias usadas. Uma lista foi criada para dizer o que pode ser considerado suplemento. Novos produtos serão registrados de acordo com a regulamentação, mas os que já estão no mercado terão 5 anos para se adaptar. Leva um tempo para que todo detentor do registro consiga fornecê-los para a agência. Outra mudança vai estar nas embalagens. As informações terão que ser mais completas, mais precisas, para que o consumidor saiba exatamente o que está levando para casa. A começar pela palavra suplemento, que vai ter que estar escrita no rótulo. Esta nutricionista diz que a regulamentação vai dar mais segurança. As empresas mais sérias, ok? Mas aquelas empresas que fazem propagandas não tão idôneas, prometendo alguns resultados milagrosos, né? Então elas vão ter que comprovar que aquilo que tem no produto, aquilo que elas estão atestando na capa do produto, que aquilo de fato tem aquele efeito. Mas a regra de uma boa alimentação, essa não mudou. Já diz o nome, é suplemento, né? A alimentação é o mais importante. Sem alimentação nem adianta a suplementação. No mundo todo, 123 milhões de crianças receberam vacinas no ano passado, segundo a Organização Mundial de Saúde e o Unicef. É um recorde histórico no planeta. Mas quase 20 milhões não receberam todas as vacinas de que precisam. Aqui no Brasil, houve uma queda na imunização, como a gente já mostrou no Jornal Nacional. O Unicef chamou a atenção para o caso das vacinas tríplice viral, tríplice bacteriana e principalmente a que previne a poliomielite. Em Minas, já tem cidade em que agentes de saúde estão fazendo operação pente fino para evitar um surto de sarampo. As enfermeiras da Prefeitura de Betim, na Grande BH, saem batendo de porta em porta. A visita surpresa é para saber se tem alguém precisando tomar vacina. Você vê, tem poucos dias que ela tomou a segunda dose, o cartãozinho dela tá ótimo, tá? Mas os pais levaram um puxão de orelha. Kelly e Luiz perderam a caderneta deles e, para fazer uma nova, tiveram que tomar uma dose da vacina. A gente presta mais atenção neles, né? Acaba esquecendo da gente. Os meninos tiraram nota 10. E os pais? 0. Os agentes de saúde estão fazendo um pente fino nos cartões de vacina das crianças e também nos dos adultos que ainda não completaram 50 anos de idade.
É um esforço urgente para tentar localizar aquelas pessoas que estão sem defesa contra o sarampo. Sarampo é uma doença perigosa. Nós temos alguns sintomas que pode ser desde uma dor intensa no corpo, febre, coriza, congestionamento nasal e pode também ter infecções secundárias como as pneumonias. E pneumonia pode levar o indivíduo à morte. Em Belo Horizonte, os agentes de saúde devem começar essas visitas nas casas essa semana. No Brasil, de acordo com o Ministério da Saúde, há surtos de sarampo nos estados de Roraima e Amazonas. Só na cidade de Manaus, pelos dados da Secretaria Municipal de Saúde, já foram confirmados 444 casos da doença e mais de 2.000 estão sendo investigados. Um bebê morreu. Lá, ainda falta vacinar 27.000 pessoas para atingir a meta de 95%. Em Boa Vista, a Secretaria Municipal de Saúde já confirmou 132 casos de sarampo. 2 pessoas morreram. Uma das preocupações da Secretaria Estadual de Saúde de Minas Gerais é que a vacinação, que atingiu 100% das crianças de 1 ano em 2015, não passou de 88% no ano passado. E agora a conscientização dos adultos pode fazer a diferença. A partir da hora que você sabe que tem uma vacina no local, é gratuito, e que você não tem a posição de vir tomar ela, o que você está querendo para o seu próprio organismo? É bem melhor você prevenir, levar uma picadinha, do que você ter uma doença. E as doenças provocadas por vermes também são uma preocupação no Brasil. A contaminação, nesse caso, tem muito a ver com a falta de condições sanitárias adequadas, mas também com a desinformação. O que você sabe sobre parasitose intestinal, ou verme, como a gente fala normalmente? Dona Zerbênia conhece muita gente que já teve. Na empresa que eu trabalhava, teve um rapaz que apareceu com uma parasitose, sim. Ele teve que tomar o medicamento, voltar ao médico, e a minha filha do meio também teve. Parasitoses ou verminoses são as doenças mais comuns do mundo, segundo a Organização Mundial da Saúde. Os casos são mais frequentes onde falta saneamento básico, inclusive nas grandes cidades. Os parasitas podem estar na água contaminada, nas verduras mal lavadas, nos alimentos crus, até nos bichos de estimação. No Brasil, elas afetam 36% da população. Isso é mais do que 1 em cada 3 pessoas. E entre as crianças, mais da metade. Ela pode ter um déficit de crescimento, uma dificuldade no aprendizado na escola, isso pode sim comprometer o futuro da criança. A médica explica que o tratamento é simples, mas diz que muita gente nem vai ao médico porque não reconhece os sintomas. Os principais são dor de barriga, barriga inchada, enjoos, diarreia, perda de peso. Mas tudo isso pode ser evitado e prevenir é até mais fácil do que tomar remédio. Quando as pessoas recebem informação e mudam os hábitos de higiene, elas conseguem evitar todas essas doenças facilmente. A Federação Brasileira de Gastroenterologia montou um caminhão para rodar o país espalhando informação. Começou hoje em Guarulhos, região metropolitana de São Paulo. Quem foi lá assistiu a um vídeo educativo, passou por consulta médica e aprendeu até a lavar as mãos direito. Todo mundo acha que sabe. Eu lavo com sabão. Mas só na frente, atrás e entre os dedos não basta. Tem que lavar os pulsos e principalmente debaixo das unhas, assim. As bactérias, os micro-organismos, principalmente, estão debaixo das unhas, né? Que a gente sempre está pegando em alguma coisa. José Fernando aprendeu. Agora você já sabe como é que vai ser. Já sei, agora eu já sei. Aguinaldo levou a família toda e diz que vai tomar conta para ninguém ficar doente em casa. Agora com as orientações, a família está praticamente 100% protegida agora. Com informação fica mais fácil? Opa, com informação é outra coisa, né? A campanha vai passar ainda por Belo Horizonte, Recife, Salvador e Rio de Janeiro. Sem saneamento básico, qualquer política de saúde pública fica prejudicada. E no Brasil existem dezenas de obras de abastecimento de água atrasadas ou paralisadas e financiadas pelo Fundo de Garantia. A Controladoria Geral da União analisou dados do Ministério das Cidades sobre obras dos últimos 10 anos. Tem obra por todo o país, projetos aprovados e com financiamento. Quase 15 bilhões de reais do FGTS. Obras que deveriam levar água potável para 35 milhões de brasileiros que não têm acesso a esse serviço essencial.
Um dia que falta, a gente vê que a gente não vive sem a água. Das 461 obras iniciadas desde 2007, 133 estão paradas ou atrasadas. São projetos mal feitos, com problemas nos contratos, nas licenças ambientais. Em Atibaia, São Paulo, a construção desta estação de tratamento de água pela Prefeitura começou em 2014, com término previsto para 2016. Parou porque o projeto precisou ser revisado. A nova promessa é entregar em junho do ano que vem. Em Juiz de Fora, Minas, a obra municipal de ampliação do sistema de produção de água começou em 2009. Foi interrompida em 2012 também por falhas no projeto e não tem prazo para acabar. No Distrito Federal, o contrato para a construção do sistema Corumbá 4 foi assinado há quase 10 anos. A promessa é ficar pronto até o fim do ano. Nessa obra aconteceu um pouco de tudo. Problemas nos contratos, nos projetos, faltou dinheiro. E aconteceu também algo bastante comum em obras de infraestrutura, obras enormes. Ali vai ser feita a captação da água que vamos beber em Brasília. Mas esse transporte ninguém vai ver, é a chamada obra enterrada. A água vai passar por essas tubulações. As obras de infraestrutura no Brasil, infelizmente, demoram demais. E uma das causas é essa, são obras que são enterradas, né, e que a população tem uma visibilidade muito pequena. O ministro das Cidades passou adiante a responsabilidade pela paralisação ou atraso das obras. O Ministério das Cidades, ele acompanha as obras e ele basicamente financia as obras. Quem executa as obras são as companhias estatais dos governos estaduais e são as prefeituras municipais através seja da sua companhia municipal, seja através de um órgão municipal. O presidente do Instituto Trata Brasil diz que os governos devem priorizar essas obras invisíveis, mas que vão fazer a diferença para muita gente. É muito comum a gente encontrar autoridade que acha que essa obra é pouco importante, ela não é cobrada pelo cidadão, ela não aparece, então é melhor investir numa obra mais visível, num posto de saúde, num hospital, que só faz sentido quando você está doente. O saneamento evita que a gente fique doente. O saneamento básico é dignidade humana. Deveria ser foco número 1. A Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, enviou manifestação ao Supremo Tribunal Federal em que afirma haver indícios de que o senador Lindbergh Farias, do PT, tenha atuado para favorecer a construtora OAS no governo Dilma Rousseff. A Polícia Federal investiga se Lindbergh teria recebido R$320 mil para influenciar o veto de artigos de uma medida provisória que virou lei em 2013. A polícia cita mensagens do celular de Léo Pinheiro, ex-presidente da OAS. Lindbergh Farias nega as suspeitas, disse que não era o responsável pela elaboração da medida provisória, não participou da comissão que a discutiu, nem da votação. A assessoria da ex-presidente Dilma Rousseff declarou que ela está viajando e que desconhece a manifestação da Procuradoria. A OAS não quis se manifestar. Meu nome é Márcio, sou advogado aqui em Rio do Pires, Bahia. E o Brasil que eu quero para o futuro é um Brasil onde o dinheiro público seja investido de forma correta, onde haja transparência nas contas. Meu nome é Sônia Regina, eu falo de Jambeiro, interior de São Paulo. Que Brasil que eu quero para o futuro? Eu quero um Brasil em que os políticos realmente, ao entrarem para ser políticos, para ser vereador, para ser prefeito, para ser deputado, para ser presidente, eles tenham que usar tudo que a gente usa, tenham que usar o SUS, tenham que usar as escolas públicas, os seus filhos, tenham que usar os hospitais públicos, tenham que usar os ônibus, tudo que a gente usa, porque só assim eles vão dar valor e vão fazer alguma coisa para melhorar esse sistema. Sou Valdano Bortolini, da cidade de Selba, Rio Grande do Sul. O Brasil que eu quero para o futuro é um Brasil sem corrupção e sem preconceito, em especial a homofobia, porque além de um crime, ela também mata. Sou Lindomar Marinho de Oliveira, São Raimundo das Mangabeiras, Maranhão. O Brasil que eu não quero para o futuro, é isso aí, mais de 7 mil obras federal paradas pelo Brasil. Sou Glauder Correia, falo da cidade de Aparecida do Oeste, estado de São Paulo. E o Brasil que eu quero para o futuro é onde nossos governantes não abandonem nossas estradas rurais, como aqui, que está sendo engolida por uma erosão.
Meu nome é Rai Lucas e eu falo da minha linda Belo Horizonte. O Brasil que eu quero é um Brasil onde a gente pense política não só em ano de eleição e que a gente se envolva participativamente, diretamente, diariamente, com responsabilidade cidadã para promover as mudanças sociais que a gente tanto precisa. Todas as mensagens do Brasil que eu quero estão no Globoplay, na página do JN e em g1.com.br/Brasil que eu quero, tudo junto. Manda o seu vídeo pra gente. A chuva que caiu nos primeiros meses de 2018 foi um alívio no sertão do Ceará depois de 6 anos seguidos de seca rigorosa. O repórter Alessandro Torres registrou aquele período difícil aqui no Jornal Nacional e agora voltou à região para mostrar como a paisagem diferente mudou também o espírito do sertanejo. Quando o maior açude do Ceará sai do período de chuva com 4 vezes mais água do que entrou, é sinal de que o céu foi generoso com o sertão. A quantidade de chuva foi dentro da média histórica. Mas isso é muito num estado que sofria com a seca desde 2011. Os 6 anos seguidos de seca deixaram marcas no sertão, mas a natureza se recupera rápido na Caatinga. Bastou esse período de chuva para devolver o verde à paisagem e ao sertanejo a capacidade de produzir com tranquilidade por aqui. Seu Raimundo que o diga. 2 anos atrás nós acompanhamos o sofrimento do agricultor. Na aridez da seca, ele caminhava quilômetros carregando capim retirado do leito seco de um açude para manter os animais. A chuva diminuiu até o esforço necessário para as atividades diárias do seu Raimundo. Ele já não precisa, por exemplo, trazer todo aquele capim para casa para alimentar o gado. O rebanho agora tem alimento à vontade pela caatinga ao redor da casa. Aquele açude seco agora tá bem diferente. Aquela vez que nós viemos só tinha lama, o gado bebendo a força, porque era o que tinha, agora tem água aí à vontade, sangrou. Inclusive na cisterna de casa. Desde que ela encheu com a chuva, já não é mais preciso comprar vários garrafões de água para usar e beber no dia a dia. E esse dinheiro que esse sobra... dinheiro que sobra já é para outra coisa. Compra um gás, paga uma luz. E o melhor de tudo, neste ano, seu Raimundo usou a terra para plantar e está colhendo os frutos da prosperidade no sertão. Tem água para a gente beber, tem água para o gado, tem pasto para o gado, tem aonde se fazer feijão, milho para se comer. Tudo facilita a vida do sertanejo. Notícia boa vinda do Nordeste brasileiro, né, Maju? O que você destaca para amanhã? Boa noite. Oi, Bonner. Boa noite para você, para Juliane e para todos. Bonner, antes de falar de amanhã, deixa eu só mostrar aqui que todo começo de segunda quinzena do mês, né, os Institutos de Meteorologia do Nordeste publicam aí um mapa que indica a intensidade da seca na região. O mais recente mostra o que a gente viu aí na reportagem, que a mais severa, na verdade, está concentrada no norte da Bahia, oeste de Pernambuco e num pequeno pedaço lá do Piauí. A situação melhorou bem em relação ao ano passado. Sim, o sertanejo aí, como o seu Raimundo, está mais feliz? Sim, mas dá para ver aqui no mapa que ainda há pontos consideráveis de seca. E tem um fator importante, o fenômeno El Niño pode sim dar as caras no verão. A Agência Americana lá de Oceanos e Atmosfera diz que tem 70% de chance desse menino levado, como eu digo, entrar no pedaço, bagunçar o tempo, que deve ficar seco no Nordeste, quente aqui mais na região central e chuvoso no sul do país. Bonner. Mas El Niño é para o futuro, não é para agora. É para o futuro. E amanhã, como é que a gente fica com a previsão? Vamos para o futuro recente, que é amanhã, enquanto esse El Niño não vem, a gente mostra a mudança brusca lá em Porto Alegre. Hoje a cidade ficou gelada, molhada, 18 graus de máxima apenas. Amanhã vai ficar quente e seca, sobe para 28. Também esquenta na Gaúcha Santa Rosa e fará bem menos frio em Floripa e em Curitiba, 26 graus à tarde. É que o vento vai virar e grande parte do sul vai receber um ar bem quente e seco que vem aí do interior do país. E é por isso que a secura vai abraçar amanhã várias áreas aqui da região sul e deve continuar estendendo as garras por grande parte do território. As capitais sócias do Clube da Secura são Brasília, onde o dia começa com 12 de mínima, faz 27 à tarde, São Paulo, BH e Goiânia, que terão 13 de mínima e calor à tarde, e Palmas, né, com aquela quentura já bem conhecida
conhecida da gente. No Rio, a diferença entre a mínima e a máxima será de 18 graus. Olha só, o dia começa com 14, aí à tarde faz 32 graus e também tem previsão de névoa nos aeroportos do Rio e aqui de São Paulo. A chuva, gente, é artigo raro na nossa previsão. Deve chover no centro-sul aqui do Rio Grande do Sul, em áreas da região norte e no leste do Nordeste. Previsão de chuva fraca para Natal e mais forte para Macapá e Manaus. Boneiro. Tá dado o recado, Maria Júlia. Obrigado. Até amanhã. Até amanhã. Uma explosão de lava do vulcão Kilauea atingiu um barco de turistas no Havaí. 23 pessoas ficaram feridas, a maior parte com queimaduras leves. O grupo participava de um passeio para ver onde a lava caiu no oceano. A chamada bomba de lava ocorre quando a rocha derretida entra em contato com a água. Autoridades vão investigar se o barco ultrapassou a zona de segurança. A gente volta a seguir mostrando que foi presa uma quadrilha que usou celulares clonados até de ministros para pedir dinheiro a amigos deles. Golpistas sacam o dinheiro do seguro-desemprego antes do dono legítimo. Está foragido o médico responsável pelo implante suspeito de ter provocado a morte de uma paciente. A polícia do Rio está à procura de um médico e da mãe dele, indiciados por homicídio qualificado. Eles usavam a internet para atrair pacientes para procedimentos estéticos. E uma das vítimas morreu domingo agora, depois de fazer um preenchimento. Uma rede social movimentada. Só nessa são mais de 600 mil seguidores, onde o médico Denis César Barros Furtado era conhecido como o Doutor Bumbum e se vendia como uma referência na área. Eu sou um dos médicos que mais faz medicina estética e bioplastia de glúteos em todo o Brasil. Eu chego a usar 10, 15 litros ao mês de bioplastia, PMMA. Oferecia procedimentos no Rio, São Paulo e Brasília, não só na área estética. Fala aí, pessoal, estamos aqui direto da Argentina, então, fazendo um atendimento a domicílio, com terapia neural e um soro triptofânico para tratar a depressão e aquela crise de esquizofrenia que eu falei. Tanta propaganda atraiu Lilian Calisto. A bancária de 46 anos veio de Cuiabá para fazer um preenchimento nos glúteos. Ao chegar ao Rio, a surpresa. O consultório do Dr. Denis era, na verdade, a casa dele. Uma cobertura neste condomínio na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio. Foi aqui que Lilian foi atendida e passou mal. O apartamento está agora interditado e, segundo a polícia, era onde o médico costumava fazer os procedimentos. A gente tinha informação que o procedimento era em clínica. Era para ser uma cirurgia simples e aconteceu essa fatalidade. Os investigadores apreenderam remédios e material na casa do médico. Imagens de câmeras de segurança mostram Denis chegando ao hospital sábado pouco antes de 11 da noite. Lilian foi retirada do carro numa cadeira de rodas. Na recepção, ela aparece com a namorada do médico, Renata Fernandes Cirne, a técnica de enfermagem que trabalhava com ele, Rosilane Pereira da Silva, e a mãe de Denis, Maria de Fátima Furtado. De acordo com o hospital, Lilian chegou em estado extremamente grave e morreu no início da madrugada. Renata, a namorada de Denis, está presa. Ela tem 19 anos, se apresentava como secretária do médico e fazia o contato com as pacientes. Denis e a mãe, Maria de Fátima, estão foragidos. Ela também é médica, mas teve o CRM, o registro profissional, cassado. Numa conversa com uma paciente, Fátima tentava marcar o procedimento na casa do filho, mas a mulher desconfiou e registrou queixa na polícia. Agora você quer que eu faça esse procedimento dentro de uma casa, gente? Pelo amor de Deus! Você acha que uma casa é diferente do consultório? O CRM de Denis é registrado em Brasília e em Goiás. Por isso, segundo o Conselho de Medicina, ele não poderia atender no Rio. Denis Furtado já tinha passagens na polícia por homicídio, porte ilegal de arma e ameaça. Também já foi indiciado por exercício ilegal da medicina no Distrito Federal. Agora vai responder com a mãe, a namorada e a técnica de enfermagem por homicídio qualificado e associação criminosa. Ele não pode fazer esse tipo de procedimento
numa cobertura na casa dele. Você sai do campo da imprudência e vai para a assunção do risco de matar uma pessoa. Denis usou a substância conhecida como PMMA para fazer o preenchimento. Polimetilmetacrilato, um derivado do acrílico. O PMMA é reconhecido pela Anvisa, é um produto que deve ser utilizado por médicos em pequenas quantidades. O cirurgião plástico explica que o PMMA é um implante definitivo, difícil de remover e pode oferecer riscos em áreas com muitos vasos sanguíneos, como os glúteos. O risco da utilização do polimetilmetacrilato em largo volume é você pegar algum vaso sanguíneo e produzir uma situação de interrupção do fluxo, que a gente chama isso de embolia, ou você ter uma obstrução efetivamente que possa gerar alguma necrose da região. Nós falamos por telefone com uma paciente que fez o mesmo preenchimento de Lilian menos de um mês atrás. A quantidade do produto, para o médico, não parecia ser um problema. A quantidade que eu vi, eu prefiro não falar, mas a quantidade inicial de 400 ml. E ele acabou usando uma quantidade maior depois? Não, poderia ter sido minha mão da ideia. Essa paciente de Brasília, que também não quis se identificar, está processando o médico. O procedimento estético só trouxe problema. Ele desalinhou as minhas linhas corporais. Se já não era bom, ficou pior. Eu fiquei extremamente entristecida com o resultado e, além disso, hoje eu tenho um edema na região, então eu sinto dor, não consigo mais dormir em qualquer posição. É importante que você verifique a capacitação profissional desse médico que foi lhe indicado. A mídia social não é responsável por chancelar o profissional. Quem chancela são os conselhos e as entidades de classe. A defesa do médico Denis Furtado classificou de precoce a responsabilização dele pela morte de Lilian Calisto e disse que foi uma fatalidade. A advogada da namorada dele disse que Renata Fernandes era apenas a recepcionista e é inocente. A Justiça não aceitou o pedido de prisão da técnica em enfermagem Rosilane Pereira da Silva. Nós não conseguimos contato com ela. O Conselho Regional de Medicina do Rio de Janeiro informou que faz fiscalização de rotina em unidades de saúde e checa denúncias que chegam ao Conselho. Uma fraude no seguro-desemprego tem causado prejuízo em todo o Brasil para trabalhadores demitidos. Golpistas roubam os dados e conseguem sacar o benefício no lugar das vítimas. A Ivani precisou do seguro depois de sair da empresa onde trabalhou por 17 anos. Sacou a primeira parcela diretamente no banco no dia 20 de maio. Um mês depois levou um susto, quando percebeu que tinha sido vítima de fraude. Eu achei que tinham depositado direto na conta. Fui no caixa eletrônico, o dinheiro não estava. É um desgaste total, entendeu? E dormindo e acordando achando que vão te roubar as outras parcelas. No meu caso, faltam 3 ainda. Ao procurar a Caixa Econômica, descobriu que a senha do cartão em nome dela foi criada nessa lotérica de Madureira, zona norte do Rio. A loja garante que toma todos os cuidados para não aceitar documentos falsos. Isso aqui é o ramo onde o golpista aproveita. Nós temos 20 e tantos anos de loteria e, infelizmente, atualmente isso aí virou uma profissão, né? A Ivani foi informada pela Caixa Econômica Federal que a segunda parcela do seguro-desemprego dela foi sacada no dia 19 de junho, às 9h30 da manhã, nessa agência. Foi orientada a fazer um boletim de ocorrência e a abrir um processo no Ministério do Trabalho. Mas também foi avisada de que vai precisar de muita paciência até receber o dinheiro dela de volta. É um processo que vai rolar aí no mínimo uns 2 anos. A Caixa informou que atua na prevenção de fraudes e monitora os pagamentos. O Ministério do Trabalho confirmou que recebe denúncias de irregularidades todos os dias e que a Polícia Federal investiga em sigilo fraudes no seguro-desemprego. Tanto na agência quanto na Secretaria Municipal de Trabalho e Emprego. Me informaram que já tinha vários casos desse tipo. Mas como que uma pessoa vai clonar um cartão cidadão no estado do Rio de Janeiro e vai sacar lá no estado do Ceará? Simone, Luiz Fernando, Matheus e Ivani. Centenas de vítimas são desempregados que precisam do seguro para chegar no fim do mês. Tenho uma filha de 1 ano, desempregado com uma filha de 1 ano. Então essa seria a segunda parcela para dar aquela salvada e não teve. No Maranhão,
A Polícia Federal prendeu uma quadrilha acusada de clonar celulares de políticos e de pedir dinheiro em nome deles. A polícia chegou cedo à casa de Leonel Silva Pires Júnior, apontado como líder da quadrilha. Na garagem dele, no prédio de classe média em São Luís, foram apreendidos 2 carros que juntos são avaliados em quase R$400 mil. A polícia diz que os golpistas conseguiram entrar num grupo de mensagens da Presidência da República e que, a partir daí, tiveram acesso a contatos de políticos. Clonaram os telefones de ministros e de pelo menos 20 deputados estaduais e federais. De posse dos chips clonados, os golpistas então usavam um aplicativo de troca de mensagens para entrar em contato com os amigos das vítimas, que apareciam na agenda telefônica. E se passando pelo dono do número, pediam dinheiro. A investigação começou depois que os celulares de 5 ministros foram clonados. Entre eles, Carlos Marum, da Secretaria de Governo, e Eliseu Padilha, da Casa Civil. A governadora paranaense Cida Borghetti, do Progressista, também foi alvo dos bandidos. Faziam solicitações de transferências em dinheiro, alegando ali, passando pela autoridade, dizendo que o limite diário dela havia sido excedido e que com isso, que essa pessoa fizesse o favor de transferir valores para as contas que eles solicitavam, que eram justamente as contas dos integrantes da quadrilha. Essas imagens de uma agência bancária no Maranhão mostram 2 integrantes do bando sacando parte do dinheiro do golpe. O deputado estadual Luiz Cláudio Romanelli, do PSB do Paraná, chegou a depositar R$2 mil para o grupo, achando que era para a Cida Borghetti. Dias depois, ele também teve o celular clonado. O ex-ministro do Turismo, Gastão Vieira, foi mais uma vítima. Nesta mensagem enviada para um amigo dele, o estelionatário pede R$3 mil. O ex-ministro chegou a colocar um alerta numa rede social sobre a clonagem do telefone dele. Outras 3 pessoas foram presas suspeitas de participação no esquema. 4 estão foragidas. A polícia suspeita que os bandidos clonaram telefones de 3 prefeitos maranhenses. Em Santa Quitéria do Maranhão, os golpistas clonaram o celular do prefeito e convenceram o setor de contabilidade da prefeitura a transferir R$500 mil do Fundeb, recursos federais destinados à educação. O dinheiro ainda não foi recuperado. A Polícia Federal fez hoje uma operação em 6 estados e prendeu 32 suspeitos de roubo de cargas. As fotos feitas por policiais rodoviários na cidade mineira de Sete Lagoas revelam o flagrante do desvio de carga. Depois de mais de 1 ano de investigação, a Polícia Federal deflagrou hoje a Operação Transbordo. Foram expedidos 106 mandados de busca e apreensão e 64 de prisão em Alagoas, Pernambuco, Ceará, Bahia, Rio de Janeiro e São Paulo. A Justiça Federal em Alagoas determinou ainda a interdição de 3 supermercados que vendiam os produtos roubados. Eles ficam em São Miguel dos Campos, a 76 quilômetros de Maceió. A Polícia Federal diz que caminhoneiros participavam do esquema, se passando por vítimas de sequestro. Com base nessa colaboração do caminhoneiro, eles conseguiam desligar os rastreadores do caminhão ou colocavam os jammers, que são os bloqueadores de identificação, e aí era o tempo que eles tinham para ou transportar essa mercadoria para outro caminhão ou levar para um depósito. Nesse prédio, na zona leste de São Paulo, a polícia prendeu o empresário Antônio Carlos Martins Vieira, ex-piloto da Fórmula Truck, apontado pela investigação como chefe do esquema. Nessa oficina mecânica que fica a 500 metros da rodovia Fernão Dias, os policiais lacraram pelo menos 10 caminhões. Muitos estão batidos, dá a impressão de que não têm condições de rodar. Mas, segundo a investigação, eles tinham um papel importante no esquema. Eram usados para transportar a carga roubada até galpões que ficam aqui perto. A quadrilha também é suspeita de adulterar o chassi dos veículos e aplicar golpe em seguradoras. Só com o roubo de cargas e caminhões, a Polícia Federal calcula um prejuízo de R$8,6 milhões. Nós não conseguimos contato com a defesa de Antônio Carlos Martins Vieira. A seguir, o governo esquerdista da Nicarágua lança uma ofensiva para esmagar o levante oposicionista que já dura 3 meses. Donald Trump muda radicalmente o discurso que abismou o mundo sobre os serviços de inteligência dos Estados Unidos e a interferência russa na eleição de 2016. O presidente Michel Temer está em Cabo Verde, na África, e falou hoje sobre os 3 brasileiros presos lá por tráfico de drogas. A reportagem é do enviado especial Leonardo Monteiro.
O presidente Michel Temer chegou no início da tarde à Ilha do Sal, na costa da África. Antes da abertura da cúpula de chefes de Estado e de governo da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, ele conversou com o presidente de Cabo Verde sobre os 3 velejadores brasileiros que estão presos no país africano, condenados por tráfico internacional de drogas. Claro que tomei todas as cautelas, digamos, diplomáticas, no sentido de dizer, olha, esta é uma questão que diz respeito à soberania do Estado cabo-verdiano e, mais ainda, está na Justiça de Cabo Verde. O presidente diz que está com a Justiça, mas que, naturalmente, ele tem os melhores desejos em relação a isso, desejo que se faça justiça. O governo brasileiro tenta fazer com que as autoridades aqui de Cabo Verde levem em consideração um inquérito da Polícia Federal Brasileira que inocentou os jovens. Essa investigação foi ignorada no julgamento de março, quando os 3 foram condenados a 10 anos de prisão. Daniel Dantas, Rodrigo Dantas e Daniel Guerra estão presos na ilha de São Vicente desde agosto do ano passado. Eles transportavam um veleiro com mais de 1 tonelada de cocaína. A investigação brasileira afirma que eles não sabiam da droga que estava escondida no casco. O deputado Antônio Embaçaí vem acompanhando o caso. Esteve essa semana na cadeia e conversou com os brasileiros. Estão sendo cuidados, eu conversei também com a diretora do presídio, que está dando atenção especial à questão física, psicológica também. Com esses elementos que a Polícia Federal Brasileira recolheu, evidentemente que vai chegar numa solução de mérito. E eu acredito, tenho convicção de que eles são inocentes. Na semana passada, a Justiça aqui de Cabo Verde negou um pedido para que os velejadores aguardem o próximo julgamento em liberdade. O próximo veredito deve sair até o fim do ano. Enquanto isso, pais e parentes permanecem na ilha africana. Não tem como conceber, a partir do momento que você tem uma declaração da polícia, da Justiça brasileira, declarando que ele é inocente e os nossos velejadores continuam presos inocentemente, isso é de doer e não sabemos quando será esse julgamento. Uma organização não governamental espanhola conseguiu salvar uma mulher que passou 2 dias à deriva no mar Mediterrâneo. Ela estava agarrada ao que restou de um bote em que havia 2 mortos, um menino de 4 anos e outra mulher. A organização Braços Abertos acusou a guarda costeira da Líbia de ter abandonado os 3 e condenou a Itália por ter proibido ONGs de desembarcar imigrantes nos portos italianos. Desde janeiro, 1.104 pessoas morreram na tentativa de cruzar o Mediterrâneo a caminho da Europa. Um juiz federal americano ordenou a suspensão por 1 semana da deportação de famílias que foram separadas ao entrar nos Estados Unidos. Os pais ganharão tempo para decidir se voltam ao país de origem com os filhos ou se deixam as crianças nos Estados Unidos para que tenham a chance de pedir asilo separadamente. Segundo o governo americano, 2.551 crianças entre 5 e 17 anos estão em abrigos federais. O prazo da justiça para que todas as famílias sejam reunidas termina no dia 26. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, conseguiu deixar o mundo todo abismado com as declarações de ontem, simpáticas ao colega russo Vladimir Putin e com críticas a instituições como o Departamento de Justiça e a Polícia Federal Americana. E o efeito das declarações foi tão devastador que ele voltou a deixar o planeta de queixo caído hoje, mas porque mudou radicalmente o discurso. Donald Trump tentou consertar. Ontem, em Helsinki, ele disse que acreditava na versão do presidente Vladimir Putin de que a Rússia não interferiu na eleição presidencial americana. Hoje, na Casa Branca, ele leu uma resposta elaborada pela equipe de segurança nacional. Afirmou que acredita na conclusão dos serviços de inteligência dos Estados Unidos de que os russos tiveram participação, sim, na eleição de 2016. Mas, num momento de improviso, ele tropeçou. Podem ter sido outras pessoas também. Tem muita gente mundo afora. De volta ao roteiro, ele justificou. Quando eu disse não vejo por que a Rússia faria isso, eu quis dizer, não vejo motivo porque a Rússia não faria isso. Uma opinião, ele não mudou.
reafirmou que não houve colaboração da Rússia com a campanha dele. O remendo de Donald Trump tem motivo: as críticas, que vêm até mesmo do Partido Republicano. O presidente da Câmara dos Deputados, Paul Ryan, afirmou: os russos interferiram na nossa eleição. Não há dúvida. E o presidente Trump precisa reconhecer que a Rússia não é uma aliada. O presidente do Senado, Mitch McConnell, alertou: os russos precisam saber que tem muita gente aqui que sabe o que aconteceu em 2016. E é bom que isso não aconteça de novo em 2018. Mesmo afastado por causa de um câncer terminal, o senador John McCain fez questão de dizer: foi um dos desempenhos mais lamentáveis de um presidente americano. É difícil calcular o estrago causado pela ingenuidade, pelo ego e pela simpatia que Trump tem por governos autoritários. O líder da oposição no Senado, o democrata Chuck Schumer, pediu uma investigação para descobrir o que Trump e Putin discutiram a portas fechadas. Se ele foi fraco com o presidente Putin em público, foi muito pior a sós. A imprensa também criticou Trump, mesmo nos estados onde ele venceu a eleição. E o Daily News, de Nova York, foi mais longe. Acusou o presidente de traição, com uma ilustração de Trump de mãos dadas com Putin e dando um tiro no tio Sam. O Partido Republicano de Donald Trump tem hoje maioria tanto na Câmara quanto no Senado, aqui no Congresso americano. Mas preocupado com os efeitos negativos que a reunião com Vladimir Putin pode vir a ter nas eleições legislativas que vão acontecer em novembro, o presidente tentou mudar o foco. Disse que a economia dos Estados Unidos está mais forte do que nunca. O comportamento de Donald Trump em relação à Rússia alimenta várias teorias. Uma das mais populares é a de que espiões russos teriam em mãos algum segredo comprometedor e ele seria alvo de chantagem. Também há quem desconfie de uma ajuda financeira russa para o empresário Trump no passado. São suposições. Mas no meio de muitos palpites existe uma certeza extremamente incômoda para o presidente americano. A interferência da Rússia na eleição americana de 2016 não é uma especulação, é um fato. Quem diz é quem participou das investigações. A CIA, a Agência de Espionagem Americana, a NSA, Agência de Segurança Nacional, a Diretoria Nacional de Inteligência, o FBI, Polícia Federal Americana, o Departamento de Justiça e os comitês de inteligência do Senado e da Câmara. São 7 órgãos e comissões do Executivo e do Legislativo, dos governos de Barack Obama e do próprio Donald Trump, dizendo que o governo da Rússia agiu para interferir na campanha eleitoral e favorecer a candidatura de Trump. Na semana passada, o Departamento de Justiça indiciou 12 espiões russos por envolvimento no esquema. Ainda assim, Trump disse ontem que confia na inteligência americana, mas que Vladimir Putin foi extremamente forte e poderoso ao dizer que não interferiu. Trump ainda agradeceu a Putin por se oferecer para ajudar na investigação. O presidente americano vive chamando o inquérito de caça às bruxas. O professor de Relações Internacionais da Universidade de Nova York, Joshua Tucker, diz: quando as pessoas comentam que o resultado da eleição talvez tenha a ver com a interferência da Rússia, Trump vê isso como uma ameaça ao mérito de ter ganhado a eleição. Trump, de fato, vive reafirmando que ganhou. Ontem mesmo ele falou: eu venci Hillary Clinton facilmente. Se essa interferência da Rússia mudou o resultado da eleição, provavelmente nunca vai ser possível saber. Mas o que ainda está sendo investigado é se houve conluio, ou seja, se pessoas da campanha de Trump agiram em parceria com os russos. E o presidente americano também deixa claro que se incomoda com a investigação por causa dessa suspeita. Ontem, ao lado de Putin, ele disse 4 vezes que não houve conluio. Várias pessoas que trabalharam na campanha dele já foram indiciadas, mas por outros crimes descobertos durante a investigação. O ex-chefe da campanha de Trump, Paul Manafort, responde por crimes financeiros,
e está preso preventivamente por obstrução de justiça. Zach Whitling, analista do grupo Eurásia, afirma: o que Trump disse ontem parece ser um divisor de águas no governo dele. A capital Washington tremeu e Trump vai sofrer mais pressão do próprio partido. Isso também pode afetar as eleições de novembro, porque mobiliza os eleitores da oposição e aumenta o risco de o Partido Republicano perder a maioria na Câmara. Na América Central, neste momento, existe outro foco de tensão e das atenções internacionais. O governo esquerdista da Nicarágua tem reprimido violentamente os protestos da oposição. Hoje, houve uma nova ofensiva de tropas do Exército, policiais e paramilitares. 3 meses de protestos contra o governo do presidente Daniel Ortega já resultaram em mais de 300 mortes. O presidente, que foi um dos líderes da Revolução Sandinista no país nos anos 1970, agora está numa campanha sangrenta para conter as manifestações populares. Os protestos começaram contra a reforma da Previdência. O governo recuou, mas a rebelião continua. Segundo a Associação Nicaragüense de Direitos Humanos, na última sexta-feira, forças do governo atacaram manifestantes na cidade de Massaia e mataram 10 pessoas, entre elas o estudante Geraldo Vázquez. Estas imagens mostram o enterro do estudante. Hoje, cerca de 2.000 policiais e soldados cercaram Massaia, que virou o centro da resistência a Ortega. Aqui em Nova York, o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, pediu o fim da violência contra os manifestantes na Nicarágua e responsabilizou o presidente Ortega. Os governos dos Estados Unidos e de 13 países latino-americanos também pediram o fim da repressão às manifestações. Foi na mesma cidade, Massaia, que começou a revolução que acabou derrubando o então ditador da Nicarágua, Anastácio Somoza, há 39 anos. A cidade, que era um símbolo para os sandinistas, se voltou contra eles. O governo acusa terroristas de estarem infiltrados na população. O porta-voz da Comissão de Direitos Humanos da ONU acusou hoje o governo nicaragüense de violações dos direitos humanos, incluindo assassinatos, tortura, detenção arbitrária e repressão da liberdade de expressão. Ontem, o Congresso, controlado pelos sandinistas, aprovou uma lei que amplia a definição de terrorismo para dar ao governo mais poderes para reprimir os protestos. O Japão e a União Europeia assinaram hoje um acordo de livre comércio que elimina 99% das tarifas que custam mais de $1 bilhão por ano às empresas japonesas e europeias. A presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia, autorizou a retomada de um contrato da Telebrás com a empresa americana Viasat para fornecer banda larga via satélite para o Exército e outros órgãos públicos. Carmen Lúcia levou em conta a alegação do governo de que teria prejuízos sem o serviço. A suspensão da parceria tinha sido pedida pela empresa que perdeu a concorrência. O processo vai continuar em tramitação na Justiça Federal, mas sem a interrupção do serviço de internet. O juiz Flávio Itabaiana, do Tribunal de Justiça do Rio, condenou à prisão 23 ativistas ligados a atos violentos nos protestos de 2013 e 2014 no Rio. A pena da maioria é de 7 anos em regime fechado pelos crimes de formação de quadrilha e corrupção de menores. Os condenados podem recorrer em liberdade. E antes de encerrar essa edição do Jornal Nacional, a gente ainda tem mais uma notícia sobre o Poder Judiciário, porque nesta terça-feira houve um marco histórico no Rio de Janeiro. Centenas de pessoas passam diariamente pelos corredores desse fórum atrás de uma solução para os seus processos. Alguns se arrastam por anos, décadas até. A justiça brasileira é conhecida pela lentidão. Mas, recentemente, o Tribunal de Justiça do Rio viu a chance de fazer uma boa conexão com a agilidade e tirou do bolso uma ideia: fazer audiências pelo telefone, usando aplicativos de conversa. A ideia surgiu quando a Evelyn, uma das mediadoras do tribunal, começou a receber muitos casos de moradores de comunidade que não conseguiam pedir pensão porque os companheiros não eram localizados pela justiça. Não tinham a oportunidade de comparecer. Talvez por condições econômicas e porque não recebiam a intimação
o cumprimento do oficial de justiça até suas residências. A estratégia funcionou e uma sala foi reservada só para isso. O passo seguinte foi dado hoje. Uma audiência de videochamada aconteceu agora à tarde. Um caso de partilha de bens envolvendo um casal que se separou em 2008. O ex-marido se mudou para Angola logo depois e durante 10 anos não conseguiu comparecer a nenhuma audiência. Hoje, tudo que ele precisou fazer foi ficar online e aceitar a chamada. Vem por esse meio digital aceitar que seja realizado no dia 17/7/2018 a audiência digital. Mas nem tudo vai ser feito à distância, claro. Hoje, além das duas mediadoras, os 2 advogados do caso também participaram da audiência. Ficaram surpresos ao encontrar um recurso que acelera as coisas. É disso que nós precisamos, agilizar, que o judiciário está sobrecarregado, muito sobrecarregado, e isso vai nos trazer uns grandes benefícios. A videochamada também agradou ao ex-marido e à ex-mulher, mas não houve acordo. E o juiz do caso foi chamado para marcar uma nova ligação. Ele pode ser uma solução para quando um processo da justiça tradicional se enrola. O processo, mesmo com gratuidade de justiça, a sociedade paga esse processo. Então, um processo de 10 anos é um grande fracasso para mim. No fim da audiência, chamada encerrada. Todos os que participaram dessa nova sessão inovadora tiveram que assinar uma baita papelada, 3 vias. Ainda tem muita tecnologia para avançar por aqui. O Jornal Nacional termina aqui, agora tem Segundo Sol e logo depois da estreia da 7ª temporada de The Voice Brasil, as notícias do Jornal da Globo. Boa noite. Boa noite, até amanhã.